Para compor a mesa para o painel Por Trás das Lentes, as novas fronteiras do audiovisual, eu chamo a mediadora Ceci Alves, cineasta, jornalista, professora e roteirista. Bem-vinda, Ceci. Chamo também Bianca Lente, sócia e diretora de criação da Giros. Bianca Lente iniciou sua carreira como roteirista de séries para TV e longas documentais. Seu currículo acumula produções para o Canal Futura, GNT, TV Brasil, Globo News, History Channel, Canal Brasil, entre outros, bem como os roteiros dos premiados longas documentais Amazônia Eterna e Menino 23. Este ano estreou seu primeiro longa documental, Apenas Meninas, para HBO e HBO Max. Bem-vinda, Bianca. Ana do Carmo, diretora baiana, roteirista, vencedora de mais de 20 prêmios, é CEO na Saturnema Filmes, membro da Black Fame Supremacy Film Festival dos Estados Unidos, da Organization of Black Screenwriters dos Estados Unidos, falei certo? Integra a rede de talentos do projeto Paradiso, realizou 8 curtas exibidos em 10 países, além de receber mentoria criativa da Netflix e Telecine, e co-idealizadora do Película Negras Lab, Laboratório para Roteiristas Negras e Indígenas da região Nordeste. Bem-vinda. Chamo também a Daiane Rosário. Trocar de lugar aqui. Daiane Rosário é diretora executiva de produção no mercado de cinema e cultura, idealizadora e diretora-geral da MIMB, onde pauta ampliação de janelas que discutam novas narrativas de raça e gênero em produções cinematográficas. Com mais de 10 anos de atuação, Daiane é graduada em artes, com ênfase em cinema e audiovisual na UFBA, e nas obras que participou constam programas de TV, séries, filmes, webséries e clipes. Atua também como curadora de filmes e arte educadora, capacitando jovens e adultos em cursos e oficinas profissionalizantes de cinema e audiovisual. E para fechar, a Mariana Jaspe, soteropolitana, diretora e roteirista, especialista em cinema, televisão e mídias interativas pela University Rei Juan Carlos de Madrid e direção de cinema pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro. Atualmente é autora na Rede Globo, roteirista no Conversa com Bial, está desenvolvendo uma série para a Globoplay e finalizando o documentário Baticu, um filme de afeto no teatro. É co-autora da peça infantil Umbela, As Origens das Chuvas, e do espetáculo 32, cujo livro foi lançado em 2020. Como montadora, concorreu ao Emmy Internacional em 2016, junto à equipe do programa Tem Criança na Cozinha, do canal Gloob. Na publicidade, já dirigiu projetos para GNT, Banco Original, Rexona, Niele, Invisalign, MTV e ONU. Sejam todas bem-vindas. Eu passo a palavra aqui para a Ceci. Obrigada pela apresentação. Obrigada a você. Boa tarde a todos. Eu me sinto muito feliz de estar aqui nesse dia que é extrema e poderosamente feminino. Hoje é o dia 4 de dezembro. Para quem sabe, para quem conhece, hoje é o dia de Santa Bárbara, que no sincretismo é Iansã. Então, salve Iansã, Eparrei, nossa mãe. E eu estava até comentando aqui com a Ana do Carmo que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse dia que está com um portal energético tão lindo, que é um dia tão feminino, tão de vivências femininas, mediando uma mesa tão potente, né, de mulheres com esses currículos fantásticos que a gente acabou de ouvir. E, para além dos currículos, convivências, cada uma delas convivências específicas e que muito vão nos aportar. Vai ser uma tarde, eu imagino, muito feliz, assim, muito profícua. Eu quero muito ouvi-las, então vou ser bem breve. Vou fazer uma provocação inicial para a gente engatar no bate-papo. É importante também que haja manifestações da plateia, né, quando a mesa se conduzir para as perguntas. Então, eu faço uma provocação inicial sobre o assunto, né? Novas fronteiras, por trás das lentes, as novas fronteiras do audiovisual, que é um assunto bem amplo, né? Bastante amplo, mas é um assunto muito a tempo que a gente tem discutido muito, principalmente diante da situação que nós estamos no Brasil, né? De desgaste, de desmonte, de desmantelamento de políticas públicas para o audiovisual, né? Que são tão importantes. E aí,
eu fiquei pensando o quanto é importante sermos aqui 4 mulheres, 5 mulheres, né? Porque eu sou péssima em matemática, não 5. 5, eu sou terrível. 5 mulheres que foram chamadas para discutir justamente essa encruzilhada contemporânea onde nós nos encontramos. Né? E falar de encruzilhada no dia de Santa Bárbara, no dia de Ansan, é bem-vindo, eu acho. Então, essa encruzilhada contemporânea que o audiovisual se encontra entre passado e futuro. E não apenas, não fomos chamadas aqui para aquela óbvia, velha, boa mesa de os olhares femininos sobre o cinema, como é que as mulheres se comportam, né, por trás das câmeras. A gente foi chamada para discutir um tema macro, a partir de, como foi colocado aqui, dessas nossas vivências, né, a partir dos nossos olhares e dos nossos atravessamentos. Então, eu queria assim, que a gente falasse desse tema, que é bastante amplo, com esse atravessamento de nossas trajetórias de representatividade feminina. Então, vou lançar aqui, né, para a gente começar a mesa, com a seguinte pergunta: em que ponta da encruzilhada audiovisual nos encontramos neste momento? E eu passo a palavra para a Bianca Lente, da Giros Filmes, para ela começar aí esse desafio nosso. Mudamos a ordem, né, de última hora. Sim, mudamos a ordem. Tá bom, então vamos nessa. Gente, boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo stream, pelo convite. É uma honra estar nessa mesa com essas mulheres super potentes, todas com trajetórias, como Ceci falou, diversas e importantes para o nosso mercado. De fato, a gente está num momento muito crítico, né? Uma encruzilhada mesmo no nosso mercado. Eu acho que de 2017 para cá, 2016, né, a gente começou a ver um desmantelamento, uma asfixia do nosso setor muito preocupante, né? A gente tinha conquistado alguma liberdade de criação, de produção independente nos últimos anos. E isso tinha alavancado os nossos talentos, muitas mulheres entrando no mercado, novos entrantes, né? A lei do audiovisual e da TV paga tinha mudado a nossa realidade. E a gente estava festejando uma nova realidade. De repente, a gente viu o Ministério da Cultura ser dissolvido, e de lá para cá, a história que todo mundo conhece, a Ancine, que tudo indica está renascendo das cinzas nesse momento, esperamos por isso. FSA, Oi Sumido, que saudade, né? Saudade de você, vamos fazer o bloco da FSA, né? Ano que vem aqui no Screen. Mas, cara, eu acho que tem muita coisa mudando, Ceci, porque, assim, há 20 anos, quando eu entrei no mercado audiovisual, eu tinha a impressão de que as mulheres era delegado o papel do cuidado, como é delegado o papel do cuidado para as mulheres em todos os outros campos. Né? As mulheres eram aquelas pessoas que cuidavam da produção, organizavam a porra toda, basicamente. Cuidavam da produção, cuidavam do financeiro, eram assistentes de produção, eram assistentes de edição, faziam logagem, separavam material, né? Preparavam o terreno para que os homens fossem criativos no set, em campo. E aí, como eu disse, assim, eu acho que com o advento da lei da TV paga e da lei do audiovisual, e depois com a política de cotas, esse universo começou a mudar um pouco. Novas roteiristas, novas diretoras começaram a fazer parte, ocupar mais esse espaço, né? E aí, assim, falando, já atravessando com a minha história essa perspectiva, né? Eu sou a primeira universitária da minha família, tentei convencer meus pais a fazer artes cênicas, música, era um delírio, né? Vai continuar pobre, não pode fazer isso. Aí eu falei, cinema é coisa de maconheiro, também não pode. Então eu acabei fazendo jornalismo, que era assim, era o mais próximo do que tinha ali, né? E que era da minha vida, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tenho certeza que muitas coisas que nós vamos falar aqui são muito são incomum, assim, nas trajetórias. E aí, cara, eu entrei na Giros, na Giros Filmes, onde eu sou sócia hoje, desde 2014, como estagiária, embora já formada. Tudo bem, tá ótimo. Vou nessa, né? E tinha uma produtora que que trabalhava na Giros, né, que ela costumava ter um certo gozo em dizer que eu tinha sido o menor salário da história da Giros. Que nem o boy ganhava como eu. Palavras dela, tá? Não eram palavras minhas. Então, assim, essa mulher ela não era uma escrota. Ela era mais uma vítima dessa dinâmica de tentar silenciar jovens entrantes como nós, que já demonstravam voz e alguma vontade de mudar o cenário e a perspectiva, né?
É claro que, ao longo da minha trajetória, ela não foi a única pessoa que fez com que eu tentasse desacreditar da minha potência, do meu talento. Homens, mulheres, executivas, que hoje em dia continuam no mercado aí, me trataram de um jeito escroto porque eu não era Barreto, porque eu não era Salles, porque eu não tinha nascido em Ipanema. Mas, enfim, vida que segue. Então, assim, eu acho que é sempre muito cruel, assim, quando uma mulher que não tem muito... não nasceu nesse meio, né, lutou para estar ali, entrar e se manter ali. Né? No meio dessa minha trajetória, eu ainda engravidei com 25 anos, e eu era freelancer, e eu falei, pronto, agora fudeu, né? Agora eu não volto mais, porque ninguém contrata uma grávida freelancer, com medo de tomar um processo trabalhista. Mas, enfim, tive a minha primeira filha, voltei para Giros em 2007, eu falei, cara, agora eu vou fazer o melhor trabalho possível. E aí eu fiquei lá e eu nunca mais saí da Giros. Isso foi em 2007, em 2014, quando a minha segunda filha nasceu, eu estava virando sócia da produtora. Mas, assim, eu não acho que isso é uma história de superação, não. Eu acho que isso é uma história de privilégios, porque eu tive o privilégio de ter tido uma bolsa de estudos de uma faculdade particular, né? Eu tive o privilégio de ter sido inserida muito rápido no mercado, de ter um fenótipo adequado para o mercado, né? Apesar de periférica. E eu acho que, apesar todos esses privilégios, se eu não tivesse um dia levantado e dito assim, não, agora eu quero que as pessoas escutem a minha voz, eu teria permanecido na invisibilidade, sabe? Por ser mulher. Então, assim, de uns anos para cá, a gente começou um debate interno assim, muito forte na produtora. Eu convencendo os meus sócios, um deles está aqui, Maurício Magalhães, sempre me estimulou muito nesse sentido. Eu falei, não, cara, eu adoro fazer os trabalhos do meu sócio, que é o Belisário Franco, eu sou parceira dele em quase todos os filmes dele, eu como roteirista, ele como diretor, mas agora eu quero fazer os meus trabalhos. E o fruto disso depois de 20 anos, o meu primeiro longa-metragem, que é um longa-metragem sobre casamento infantil no Brasil. Nós somos o 4º país no mundo em casamento infantil, que estreou há 2 meses atrás na HBO Max. É uma longa trajetória, 20 anos de audiovisual para você lançar o teu primeiro longa-doc, é muito tempo, né? Então, assim, eu acho que todos esses privilégios que eu tive, as oportunidades que eu tive, eu quero devolver, porque tem muita ação acontecendo de inclusão, mas está muito longe da gente ter um cenário equânime, muito longe. Hoje em dia eu escrevo, eu dirijo, eu produzo, mas, sobretudo, eu busco novos talentos. Eu faço um trabalho assim, de peneira muito sério, de eu colocar novas autoras, novas diretoras, novas produtoras para dentro, porque eu acho que, falando já de futuro, né, eu acho que o nosso futuro a gente tem que construir agora, no presente. Então, assim, eu faço poucas concessões nesse sentido. Eu quase sempre escolho mulheres periféricas, pretas, para comporem a nossa rede de fornecedores, novas autoras, produtoras, diretoras. Quebro vários paus com eles por isso. Mas eu acho que é isso, gente. A gente não tem outra solução, né? Se a gente quiser revolucionar a nossa indústria, e ela precisa ser revolucionada, porque a gente precisa contar as nossas histórias, né? A gente tem que botar as nossas narrativas para o primeiro plano, na frente, por trás das câmeras. Equipes 100% femininas. Luto muito por isso. E é isso, assim, tem muito trabalho a ser feito, muito, 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 mas a gente não pode esperar que isso aconteça de fora para dentro. Isso tem que ser de dentro para fora. A gente não pode esperar que a Netflix, que a HBO, que a Globoplay e que, sei lá, os streams internacionais e o FSA, quando ele voltar, incluam as nossas narrativas e a nossa potência. Eu acho que nós que temos a caneta na mão, né? Nós que temos o poder de contar histórias, nós que temos o poder de contratar pessoas, a gente tem que tornar as narrativas cada vez mais diversas, né? Porque é muito chocante quando eu vejo, assim, converso com muitos executivos que estão no board dessas empresas muito poderosas, e hoje em dia a gente está muito subjugado à escolha deles, né, já que a gente não tem mais independência para produzir como produtoras independentes. É muito triste ver como eles conhecem pouco o Brasil, como eles conhecem pouco as histórias das mulheres brasileiras, sabe? Como eles têm uma ideia muito estereotipada da gente. Então, assim, eu realmente acho que o futuro é agora, a gente tem que começar a produzir isso agora. E é isso.
Essa é a luta, eu acho. Eu queria passar para vocês o teaser do Apenas Meninas, se houver tempo. Se não houver tempo, não tem problema. Pode ser? Alexandre? Obrigada, gente. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Minha mãe começou a trabalhar quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos. A minha mãe botou um amigo dela para mim olhar. Então, quando a minha mãe saía cedo para trabalhar, ele ia para minha cama, dizendo ele que iria brincar comigo. Então, na minha cabeça, eu pensava, eu vou casar logo para poder sair de casa, para ela poder trabalhar em paz e tudo mais. Tô ansiosa, mas ao mesmo tempo não tô muito, porque eu tô com muito medo. E era ruim morar com meu pai. Ele nem ligava pra mim. Ele não me dava nada. Passava até fome. O casamento infanto-juvenil em si já é uma violência. No momento que você não escolhe, que você não tem direito à escolha, já é uma violência. Eu não queria ser estimulada a casar e a ter filhos cedo. Se eu fosse estimulada a produzir outras coisas para minha vida, com certeza eu não teria casado. Nossa, Bianca, muito tocante, muito cru, muito duro, mas muito poético também. Alô? Isso quer dizer, Cecília, é super poético também, é um tema muito áspero, então tem muita poesia, tem muita sensibilidade, tem as minhas filhas brincando pelo filme todo, assim, sendo meninas, né? Para suavizar e para essa mensagem poder chegar nas pessoas, porque se for muito bruto, ninguém vê, né? Então, é isso. Não, obrigada. Obrigada por dividir com a gente todas essas preciosidades que você trouxe. E antes, me desculpo pela mudança, mas foi por conta dos teasers, por isso que essa minha alma virginiana também. Eu não sou de virgem, mas tenho algumas coisas. Você falou 3 pontos que eu queria repercutir antes de passar a palavra para a Ana do Carmo. Você falou da questão, né, de que a mulher era vista no audiovisual só nessa instância da organização, e aí teve um estudo, né, da Ancine, do papel da mulher no cinema, não só da mulher, assim, o estudo da interseccionalidade no cinema, da diversidade no cinema, e apontaram que a mulher realmente, parece que na época, que foi 2017 que lançou, era 1 ou 2 mulheres que tinham feito longas-metragens e mulheres negras nenhum longa-metragem. E aí eu estava no lançamento desse estudo lá no Rio Content Market, e Débora Ivanov falou justamente isso. Ela disse: é um absurdo que essa coisa do belo recatada do lar também, né, tipo, a que organiza, a pessoa a quem o trabalho criativo está cerceado, que é a mulher, é um absurdo que isso se perpetue. E aí você falou também de como foi, né, a sua trajetória. Eu me lembrei muito de Adélia Sampaio. Que a Adélia Sampaio foi a mesma coisa, ela entrou lá para ser uma espécie de boy, depois ela passou a secretária e depois ela convenceu na produtora, né, ela convenceu o produtor de que ela poderia fazer um filme, e aí saiu o primeiro longa-metragem de uma mulher negra, né? E aí, Ana, eu queria que a gente pensasse sobre isso, a interseccionalidade das coisas.
Bianca falou dela, dessa trajetória, mas do lugar de um privilégio branco, né, de um privilégio do eixo. Mas isso encontra, esse discurso que Bianca fala, encontra interseccionalidade com nossas lutas também. Né? Por isso que eu também trouxe o exemplo de Adélia Sampaio. E aí eu queria que você, na sua fala, que você contemplasse isso e também a gente pensasse nessa virada de jogo sem o FSA, né? Porque sem o FSA a gente está muito refém como a Bianca falou, dessas modulações do mercado internacional que não entende necessariamente não entende o óbvio, o raso e nem as interseccionalidades. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também na sua fala. Certo. Testando para ver se está todo mundo me ouvindo. Queria começar agradecendo pelo convite de estar aqui com essa mesa de mulheres tão potentes e dizer que para mim está sendo super estranho porque as palestras e as conversas, a rodada de conversa sempre são online agora. Da cintura para baixo você fica com baby doll, da cintura para cima você está arrumada, então estava mais acostumada com isso. Então está sendo muito desafiador para mim estar aqui hoje compartilhando e vendo tanta gente. Mas fico feliz que de pouco em pouco a gente está começando a retornar à vida, né? Nesse novo normal. E acho que para começar minha fala nesse sentido, eu gostaria de dizer que cinema para mim nunca foi um sonho, porque muita gente fala, né, que nasce com o sonho de ser escritora ou de ser doutora, mas nunca passou na minha cabeça que um dia eu pudesse ser cineasta, então nunca foi um sonho, até porque a gente não vê pessoas como a gente fazendo cinema. Então minha vida toda a audiovisual sempre esteve muito presente, mas sempre no sentido de entender que quem faz cinema é quem está em Hollywood, e é isso, quem nasce em Hollywood. Então, o cinema que eu descobri, para mim, foi um cinema possível para a minha realidade. Então, vou falar muito mais nesse sentido, a partir do contexto de uma pessoa que vem do cinema independente. Então, nunca quis ser cineasta, nunca foi um foco. Pensei até em ser jornalista, justamente por ser o mais perto de audiovisual que eu podia encontrar. Não sabia nem que existia faculdade, por exemplo. E eu cresci assistindo desenhos animados, né? Mas a gente nunca se vê nem nos próprios desenhos. E aí eu sempre percebo hoje em dia, quando eu olho para trás, que eu sempre fui muito artista desde criança. Eu tentava, desde a época do ensino médio, enfiar arte em tudo quanto era lugar. Se o projeto era de história, eu tentava botar audiovisual e fotografia. Eu atuava, eu editava, eu filmava, eu fazia tudo. Então, eu venho desse cinema guerrilha, que desde sempre a gente precisa fazer tudo, né? Então, eu sempre soube fazer de tudo, literalmente. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu venho da Facom, né? Muitas pessoas sabem disso, mas a realidade da Facom é que quando você vai estudar cinema lá, você vai estudar um cinema a partir de uma perspectiva branca, e quando você chega lá, você toma um susto, porque você acha que você não é cinéfilo o suficiente para estar dentro daquele espaço. Mas a diferença é que o cinema que nos atravessa é muito diferente do cinema que a gente aprende. Então, tudo que eu aprendi dentro do cinema foi de uma forma muito autodidata, porque a faculdade nunca me ensinou que eu podia ser cineasta, mas sim pesquisadora. Mas eu nunca quis ser pesquisadora, eu sempre quis ser da prática, eu sempre quis ser cineasta. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, é isso que eu quero fazer, produzir filmes. E eu nunca consegui enxergar na faculdade aquilo de estou fazendo um filme para passar na matéria. Não, eu sempre queria exportar o que eu produzia e queria que aquilo atravessasse, né, de certa forma, os muros da universidade, porque muitas vezes você se sente prisioneira nesse espaço. E aí comecei a encontrar o cinema dos festivais, né? Que foi quando eu comecei a escrever meus filmes, submeter e ter resultado, e eu comecei a perceber que não era só aquilo. E aí vou começar a falar a respeito da sua pergunta, que é, não só sou uma mulher negra, nordestina e brasileira. Então, todas essas identidades orquestram de uma forma interseccional na pessoa. E a primeira coisa que eu vi foi, como é que eu vou fazer cinema se eu moro no Nordeste? Tudo está concentrado em Rio, São Paulo. Tudo, inclusive os festivais, os laboratórios, e muitas vezes o nosso filme não dialoga com os festivais brancos, porque a nossa narrativa toca em outros lugares, para pessoas que se parecem com a gente, né? E aí, nesse sentido, eu comecei a perceber que a gente precisava trazer o cinema para cá. E aí, nesse sentido, eu vejo hoje em dia tantos festivais, inclusive a MIMB,
que é essa janela para os nossos filmes chegarem para a gente, da gente criar isso aqui como um polo. Inclusive, o próprio festival Scream está sendo aqui em Salvador, né? Isso mostra o quanto a gente é potente. Mas uma coisa que eu penso muito quando me perguntam a minha opinião sobre o desmonte do cinema nacional é que eu venho de uma perspectiva negra em que eu nunca tive acesso a edital. Por exemplo, o primeiro edital que a gente conseguiu dentro da nossa produtora Saturnema Filmes foi via Lei Aldir Blanc, que foi uma lei emergencial, através de um processo de cotas que foi muito batalhado pela negritude para poder conseguir ser aceito, né? Então, a gente que é negro, a gente faz cinema guerrilha há muito tempo, independente de ser antes ou depois do desmonte do cinema nacional. Para mim, para a gente nunca teve um espaço nesse cinema nacional que aí está, né? E aí, nesse sentido, a gente criou um projeto chamado Películas Negras Lab. Aqui, minhas amigas que estão na plateia, eu agradeço muito por caminhar com vocês. E foi um laboratório voltado para roteiristas negros e negras, negres e indígenas daqui da região Nordeste, pensando em cotas para mulheres e para pessoas trans, tendo completamente uma equipe de pessoas negras, tendo profissionais trans, inclusive, na equipe. E eu acho que foi um pontapé muito grande, um marco muito importante assim na minha vida e na Saturnema Filmes, que foi da gente conseguir passar adiante. Porque eu acho que um momento muito marcante que eu falei com Ceci na estante foi que, quando eu estava dentro da faculdade, eu não conseguia me enxergar. Quando ela foi minha primeira professora negra dentro da faculdade, foi o primeiro momento que eu entendi que eu estava trilhando o caminho correto, né? Então, ao mesmo tempo, assim, para que a gente esteja no cinema, a gente precisa se fortalecer muito, porque é um lugar muito adoecedor. Então, agradeço também muito ao projeto Lendo Mulheres Negras, que é um projeto voltado para a literatura, mas é um projeto que fala muito de afeto. E o Lendo Mulheres Negras me atravessa muito enquanto cineasta, sobretudo falando agora do momento que eu estou na minha carreira. Estou escrevendo meu primeiro projeto de longa-metragem. A gente está com muitas dificuldades, sobretudo por não ter Ancine no momento. Então, a gente está sempre procurando financiamento, olhando para fora do país, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de financiamento, a gente não tem dinheiro para fazer filme. E, assim, o cinema nacional agora está falando muito sobre a tal da representatividade, né? Mas a realidade, por exemplo, eu vou falar de um lugar como roteirista, que é as salas de roteiro, que é o ambiente de trabalho do roteirista. Geralmente, quando você coloca uma pessoa negra, ela é a única que está ali na sala. E eu estou vivenciando isso agora. Estou numa sala de roteiro onde eu sou a única negra. Então, quando a gente precisa pautar construções de personagens, que é o que me atravessa como criadora, é muito, muito difícil. Então, por exemplo, se para mim, enquanto pessoa negra, quando eu escrevo um produto meu, é muito natural eu saber quem vão ser as pessoas negras, e geralmente são as pessoas protagonistas, numa sala de roteiro branca, não é assim que acontece. É como se você colocasse a representatividade como última pauta e fosse uma matemática. Tem 4 protagonistas, bota 2 pretos, 2 brancos, está resolvido. Enquanto é muito mais do que isso. Eu me vejo nesse momento batalhando para ter uma protagonista negra da área da ciência, mas não faz sentido para a sala, porque o que eles dizem é muita coisa ser mulher e negra. Se eu colocar uma mulher negra numa narrativa, eu vou ter que falar sobre racismo. Então, a gente fica refém. Será que a gente só pode aparecer num filme se o filme falar sobre racismo? Será que nossa presença chama o tema racismo para o filme? Sabe? Então, é uma representatividade muito torta, porque quando a gente consegue acessar esses espaços, a gente está só. E a gente tem voz, mas a voz não é ouvida, né? Ainda mais por ser mulher e ser negra. Então, estou vivenciando muito isso. E eu acho que, por enquanto, acho que a gente ainda vai conversar mais sobre isso, mas o que eu queria falar é que, justamente, estar no cinema a gente tem uma missão muito grande enquanto pessoas negras para os nossos, mas, ao mesmo tempo, para mim, é muito difícil ainda estar nesse espaço. Fico muito emocionada ainda falando, porque eu tenho percebido que eu estou com muita ansiedade o tempo todo. Eu acho que trabalho e saúde mental são 2 coisas que caminham muito lado a lado. E eu acho que é mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês.
que é um fardo muito grande para a gente contar as nossas próprias narrativas em solo brasileiro. E todo dia eu vou descobrindo uma nova identidade sobre mim. Quando eu fiz minha primeira viagem internacional, eu descobri a identidade latina, né? Minha primeira experiência no Festival de Cannes, pisei lá e descobri que eu era uma das poucas brasileiras. E nosso sotaque, quando a gente vai para o Sul e Sudeste, chama atenção. Quando a gente vai para fora do país, nosso sotaque brasileiro chama atenção também. Então, a gente não consegue encontrar lugar para pertencer. Daí eu digo a importância da gente criar os nossos próprios espaços também. E deles também serem respeitados e também ter investimento para esses nossos espaços. E aí eu falo do Películas Negras Lab, que a gente está batalhando muito para conseguir fazer a segunda edição, por exemplo. Eu acredito que a Daiane vai falar um pouco sobre isso também. Mas foi muito difícil para a gente corre atrás de parceria, a gente faz acontecer, a gente encontra pessoas que estão dispostas a trabalhar com a gente, porque é muito isso. Eu estou cansada de fazer cinema de guerrilha, sabe? É um lugar que é muito romantizado, eu acho que a gente não pode romantizar mais esse tipo de cinema. Então, eu quero cinema com dinheiro, porque a gente fala sobre representatividade. A gente também falar sobre como fazer para que essas pessoas negras ascendam socialmente também. E a gente ainda ganha menos do que todo mundo. Então, acho que é isso, gente. Obrigada. Não, e é isso. Eu acho muito importante isso que você fala, porque a representatividade precisa sair do tópico, precisa sair do papel e precisa virar ação. E não só, como você disse, essa coisa matemática, né, da cota da sala de roteiro, da cota do... que são espaços que é como se fosse uma concessão. Não é concessão, não é favor, não é nada disso. É justamente, e a representatividade também não se trata disso. Se trata, como você disse, de ter lugar e não um lugar que você tem que arrancar do chão para ter, né? Tem um lugar que é de direito, né? E dentro dessa perspectiva, eu quero passar a palavra para, deixa eu ver aqui Daiane mesmo, da minha pesca. Queria passar a palavra para a Daiane, refletindo um pouco sobre esse lugar. Você falou uma coisa muito importante, que é o pertencimento. Né? E você fala de pertencimento justamente quando você sai e vai para Cannes, que você já foi 2 vezes, inclusive, e fala da questão de ser latina, de ser brasileira num momento que o desmonte é mais evidente. E você fala de pertencimento justamente em algo que você, Daiane, tem levado muito à frente, que é a questão da exibição, da distribuição e da exibição. Não só a produção, que você também é produtora, mas a distribuição e a exibição com esse pensamento de pertencimento, com esse pensamento de escoamento e de conferir visibilidade a algo que está abafado, sufocado, que foi abafado e sufocado durante muito tempo, que é o MIMB. Então, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre a importância, né, desse vir à tona, né, de jogar na cara coisas que já acontecem, que estão acontecendo, que são importantes que aconteçam do ponto de vista da representatividade. Maravilha. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite por estar aqui hoje, essas mulheres maravilhosas. Assim, eu acho que de cada fala que me atravessou de alguma forma, né, trouxe um ponto que eu acho que é importante. Inclusive, fiz algumas anotações aqui. Como ela se apresentou e anteriormente a mestre de cerimônia também falou, sou Daiane Rosário, sou diretora-geral da Mostra Itinerante de Cinemas Negros Mohamed Bamba. É um festival que eu construo com outras mulheres, né, que é a Thais Amor Divino, Júlia Moraes, Kinda Rodrigues e Loya Fernandes. Eu acho que para falar de pertencimento, primeiro a gente tem que falar um pouco sobre as nossas raízes históricas, né? Mês passado fizemos 223 anos da Revolta dos Búzios, que eu acho que é uma das histórias de revolução mais importantes da Bahia. E dentro desse período, em um dos filmes que eu trabalhei, o que mais me marca nisso tudo é que, num período de escravidão, né, que a nossa população vivia, se falava sobre liberdade, né, se falava sobre igualdade. E o que me mobiliza dentro desse lugar de pertencimento são histórias como essa.
Né? Dentro de um dos papéis, eu não sei se todo mundo aqui conhece a história da Revolta dos Búzios, foram homens pretos, pardos, inclusive brancos, que se juntaram com ideias iluministas, né, inspirados na Revolução Francesa, a fim de um governo democrático, a independência, inclusive, da Bahia, e o fim da escravidão. Foi a primeira revolta que proclamou o fim da escravidão na Bahia e no Brasil, né? E eles escreviam papéis e afixavam por toda a cidade, inclusive aqui foi um dos pontos que tiveram papéis afixados. Então é importante entender que esse espaço, para além de ser uma estrutura que hoje em dia é cultural, é uma estrutura que tem uma relevância histórica muito importante. E dentro desses papéis, um dos textos que mais me mobilizam, que me chama a atenção, que se conectam com a minha história atualmente é: a liberdade é a doçura da vida. Então, assim, o que a gente pauta dentro do cinema, principalmente cinema identitário, é a liberdade. Seja a liberdade para a gente contar ou recontar as nossas histórias, ou seja a liberdade para trazer marcos como esse, de homens e mulheres, porque houveram mulheres que ficaram no caminho da visibilidade, e a gente agora, nesse momento, que essas pessoas lutaram para que a gente conseguisse reconstruir isso hoje, pudéssemos trazer filmes, trazer pesquisas, a fim de que essa memória ela não fique nesse lugar, né, que estava anteriormente 4 páginas do livro didático. Então, eu acho que o que me mobiliza e o que me motiva, por exemplo, com a MIMB, que é essa mostra que eu construo com essas mulheres, é esse lugar que a Ana trouxe de ser uma das primeiras da família a acessar a universidade pública. Eu sou de uma família de mulheres que eram e são empregadas domésticas, algumas, e que, a partir da minha perspectiva de acesso à universidade, de acesso à educação, eu consegui mudar uma perspectiva de uma família e entendi que meu corpo naquele espaço, na universidade, ele não é um corpo sozinho. Eu não estava na universidade simplesmente para fazer a graduação, pegar um diploma e ir embora. Eu precisava fazer algo que, de fato, tivesse uma relevância para a minha comunidade. Eu não estava ali só. Todos os momentos que eu pensei em desistir, acho que a Ana trouxe isso também quando a gente estava conversando, eu já pensei em desistir. Também fui da Facom. Eu falava, eu não posso desistir porque minha avó vai ficar muito triste, eu não posso desistir porque minha irmã ainda vai entrar na universidade, que exemplo eu vou dar? Então, assim, a gente traz, primeiro, para falar desse lugar de existência no cinema, todo um recorte que é da nossa perspectiva de vivência social com a família, né? Na nossa comunidade, no nosso próprio bairro. Não dá para falar sobre existir no cinema se o meu olhar está voltado simplesmente para a minha evolução pessoal. Então, a MIMB traz esse lugar de pertencimento quando a gente escolhe levar para os bairros, levar para as praças públicas, levar para as quadras esportivas um cinema aberto. Né? As salas comerciais, elas infelizmente, elas não são para todo mundo. Ninguém tem condições de pagar 15, ou 30, ou 40 reais, ou principalmente 17 reais num balde de pipoca. Então, o que a gente pauta nesse lugar é que o cinema, ele além de construir esse lugar, né, crítico, além de construir esse lugar da ludicidade, esse lugar de acesso mais fácil da informação, a informação ela chega mais límpida, ele também é um lugar que a gente ali pode recontar essas histórias para pessoas que talvez nunca teriam acesso. Então, por exemplo, com a MIMB, quando a gente chega lá, teve mães emocionadas falando assim, foi a primeira vez que meu filho ficou 1 hora parado assistindo um filme. E ele gritava, ó minha avó, ó meu avô, ó não sei o quem. Porque ele via, ele se enxergava ali naquele espaço. Então, para mim, o que me mobiliza é isso. Né? Esse lugar do cinema independente que a gente faz, o caos para a gente está vivendo um caos sanitário. Né? O caos para a gente, enquanto pessoas pretas existindo, ele já é contínuo. Piorou dentro da pandemia, sendo cineasta, sendo realizador, dependendo de financiamento ou não. Então, assim, a nossa perspectiva agora é uma perspectiva também de transformação. Né? A existência de Ana, a minha existência, a existência dessas mulheres que estão aqui hoje, a sua, né, principalmente enquanto uma mulher que, né, pioneira, que teve aí nesse alavanque desse cinema baiano, ela é importante não só por esse lugar físico que a gente traz, não é só para ser exceção, não é só para a gente criar a ideia de que existe uma mulher preta, ou 3, ou 4, ou não sei quantas mulheres pretas. Ela é necessária para que outras possam se inspirar, outras pessoas possam olhar, e para que a gente consiga também construir caminhos possíveis para que outras venham também. É necessário entender que o palco ele é para todas nós, né? A gente está construindo um caminho para todas. O meu caminho se tornou mais fácil quando eu trago a Revolta dos Búzios, é justamente isso. Porque houveram mulheres que possibilitaram que esses homens falassem sobre revolução em 1798, né? E hoje, se a gente está aqui hoje falando sobre esse lugar, se a gente está aqui hoje, na verdade, falando, inclusive em um lugar que corpos pretos já passaram, corpos pretos serviram para esse espaço,
é porque pessoas vieram antes da gente. Então, assim, o que a gente constrói na MIMB é continuidade. O que eu pauto no meu trabalho é continuidade. Estar aqui hoje é continuidade. É quebrar ciclos. Eu não falo só para o meu grupo, eu falo para várias pessoas, porque essa comunicação, ela precisa chegar. É necessário entender que um festival como a MIMB, o festival o Lab da Ana e muitos outros festivais que acontecem, muitos outros labs que acontecem, a gente não pode ficar anualmente lutando para que a gente consiga financiamento para fazer um trabalho que mobiliza mais de 5.000 pessoas. Eu acabei a MIMB, acho que tem 2 dias que a gente acabou a edição do festival, foi uma edição voltada para atividades formativas, a gente teve o apoio da Olivieri, Maurício está aqui junto com a Cris, que foi muito importante para essa construção, e a gente conseguiu acessar o primeiro patrocínio através de lei de incentivo, né? E a gente conseguiu mobilizar aproximadamente 500 jovens dentro desse circuito. Então, o incentivo, a gente já faz muito com pouco. Ressurgimos do caos, né? A nossa história é uma história de resiliência, a gente ressurge. Só que a gente não quer só contar a história de resiliência, a gente quer contar histórias de acesso e de igualdade de fato. E para que a gente conte histórias de igualdade de fato, um evento também como esse, ele precisa estar em outros espaços. Para que a gente possa falar de uma criatividade, mas que a gente fale de uma criatividade de uma perspectiva preta, periférica, indígena, quilombola, né? Que a gente possa trazer acessibilidade para os espaços, para as pessoas que não conseguem ou que querem estar nesse lugar, elas possam estar. A necessidade e a complexidade de nós, enquanto seres humanos, são muitas. Eu poderia falar sobre diversas pautas aqui, mas é importante a gente estar atento, né? De olhos abertos e atentos. Porque o nosso corpo aqui eu não acredito que a gente esteja nessa vida a passeio. Então, que a gente faça algo que de fato vá mudar. Não, muito potente essa sua fala, mas antes porque você trouxe um teaser, né? Mas antes de passar seu teaser, eu queria perguntar à produção se a gente pode ir até, são 15h59, se a gente pode ir até 4h15. Pode? Eu com jeitinho pedindo assim. Bom, mas vamos então assistir o teaser de Daiane. Desculpa, eu estendido um pouco. Não, imagina. Não. Foi ótimo, gente. Chegou. Um ano de preparação, um ano de pensar, né? E agora é a concretização de um sonho. Saudade de aglomeração. E a gente espera que ano que vem, né, tá muito próximo, tenha a MIMB presencial, para a gente conseguir fazer esse mesmo movimento aí, Saudade. 2019. Obrigada, Daiane. Mariana, me sopraram aqui no ouvido que a gente tem 10 minutos. Então, vamos. Serei breve. Eu queria, mas assim, antes de passar a palavra para você, a Daiane falou uma coisa que eu fiquei também muito pensativa, que é justamente não sermos mais pontos fora da curva, né? Nós negras, nós negres, não sermos mais pontos fora da curva, né? E você consegue isso. De alguma forma, você também está inserida, não só falando de temas negros, mas falando de uma vida negra, né? A sua presença nos lugares onde você transita, onde você trabalha, é uma presença negra, mas é uma vida negra que está ali, né? Que está falando de outros assuntos que não necessariamente apenas o negro tema e o tema negro. Então, eu queria que você falasse, né, das suas experiências, um pouco também fazendo uma dança com esses aspectos. Oi, gente, boa tarde, prazer, muito obrigada pelo convite, por estar com vocês aqui, pessoas admiráveis, muito obrigada.
Eu acho que uma coisa que eu pauto muito na minha criação, assim, é esse lugar de poder contar quaisquer histórias. Não só histórias de pessoas negras. Histórias de brasileiros que são negros também, né? Porque se a gente tem mais de 54% da população negra e parda, essas histórias precisam ser contadas e essas histórias devem ser contadas e é basicamente sobre esses personagens onde eu coloco a minha lupa, o que eu faço o meu recorte. Mas, independente disso, eu quero contar qualquer história. Então, por exemplo, eu trabalho numa emissora de televisão, talvez não, com certeza é a maior do país, e a última reunião que eu tive, eu falei, gente, eu quero contar a história da Frozen agora. Porque existe uma ideia de, por eu ser uma mulher negra, eu devo contar unicamente histórias de mulheres negras. Não, eu posso contar também. Eu devo contar também, mas não só isso. Eu acho que essa coisa dos espaços, né? Acho que a gente tem que ocupar os espaços, tanto os espaços de poder, né? Os espaços criativos, mas de poder, como você, de você chegar lá e você caneta, você decide, a última canetada é a sua, e isso também define que histórias serão contadas, mas também de ocupar os espaços, não que as pessoas não que me coloquem na caixinha que querem me colocar, e eu poder me colocar na caixa que eu quiser estar, né? Não na caixa que eu deva ser. Então, essa coisa também de não ser a curva, eu acho que quando a gente também pensa nesses lugares de poder, é importante porque quando a gente acessa esses lugares, a gente puxa outras pessoas também. E aí você deixa de ser a única pessoa da sala. Porque quando tem uma mulher negra olhando para o todo, você vai observar e você vai preencher espaços que a sua experiência diz que eles existem. Então, e isso muda tudo, isso muda perspectivas. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo direção geral de uma série documental, de um grande streaming. Quantas mulheres negras estão fazendo isso? E quando eu chego nesse lugar, eu pauto o olhar e o caminho que essa história... Obviamente que o audiovisual é coletivo e ninguém faz nada sozinho, então a construção desse olhar é coletiva. Mas o olhar final, né, a decisão final passa por mim. Tanto o criativo quanto na hora de contratar a equipe. E aí, e não é uma questão, deixa de ser uma questão... quero uma roteirista negra e alguém vão falar, não, quero uma roteirista negra e vamos ter uma roteirista negra, vamos ter um diretor de fotografia negro, e vamos ter montadores, e vamos formar essa equipe. Então, a gente, nesses lugares, e eu penso muito nesses espaços de poder, é fundamental que a gente comece a estar nesses lugares também. E eu acho que é fundamental também essa coisa, que imagens a gente quer criar, sabe? Onde a gente quer colocar a nossa lupa, que recortes a gente quer fazer de mundo, e que imagens mesmo, assim, e na tela, quando você pensa uma foto, que foto é essa? Que foto é essa que a gente vai colocar? Porque as pessoas que vêm... Para a gente criar novas imagens de pessoas negras ocupando outros espaços, que não só os espaços de violência e de subalternidade, que é muito forte no audiovisual brasileiro, mas que a gente possa fazer uma novela das 21 horas, que os personagens negros não tenham toda a novela que morreu um preto de forma violenta. Sabe? Que a gente possa fazer um filme que a Zezé Mota, que tem 70 anos, possa namorar um garoto jovem e ser sexy. Sabe, que a gente, nos meus filmes, né, mais particularmente nas minhas produções autorais, que eu defino e que eu posso criar o que eu quiser, eu não trabalho com personagens negros pretos. E não tem nada contra, eu sou negro e sou pobres, desculpa, negros e pobres. Eu sou negro e sou pobre. Mas eu acho que o audiovisual já tem demais dessas imagens. Eu quero criar outras imagens. Eu quero possibilitar outras imagens para a gente criar novos imaginários. Porque quando a gente pega... A gente se vê em outros lugares, a gente se permite sonhar com outras coisas e se permite chegar em outros lugares. E se permite querer outras coisas. E se permite lutar por outras coisas. E ninguém pode dizer pra gente, mas você não vai fazer isso porque nenhum preto fez. Não, ó, você tem referências que te levam para esse lugar, sabe? Então, não sei se respondi a pergunta, mas eu acho que, para finalizar, eu acho que é isso, assim, é ocupar que olhares, né, onde a gente coloca a nossa lupa, o nosso olhar recorta que imagens, e essas imagens produzem que novos imaginários, e esses novos imaginários gera poder, e esse poder, tanto criativo quanto administrativo, quanto de gerência também, define coisas, e é isso, e é essa junção de elementos que faz com que o futuro, como você falou, seja agora. E a gente está nessa mesa aqui, a gente está fazendo o futuro, como quem veio lá atrás, né, com Adélia Sampaio, ela fez o primeiro longa, 30 anos depois veio o segundo longa.
Sabe, 30 anos para uma mulher negra voltar a fazer cinema. E hoje, quantos filmes a gente tem com mulheres negras? Então, assim, o futuro é agora. Porque daqui a 30 anos vão olhar para esse momento e falar, caramba, foi importante também. E é esse momento que vai jogar a gente para frente. E aí, só para finalizar bem rapidinho, eu queria mostrar o Tia, que a gente está em Salvador, eu sou de Salvador, é a primeira vez que eu falo em Salvador, assim. Que massa. E eu queria... Todo mundo acha que eu sou carioca, inferno isso. E aí Você nem tem a prosódia, gente, que povo nada a ver. Não, eu falo só da Bahia, graças a Deus, mas assim... eu queria mostrar o filme que eu vou lançar, que é um filme sobre a Baticu, que é um movimento negro, LGBTQIA+, periférico de Salvador, que nasceu aqui como uma festa e que virou um movimento cultural e que mudou a realidade de jovens negros periféricos do Brasil inteiro, assim, que saiu para o mundo todo, assim. Então eu queria mostrar o teaser porque é isso, é quando o recorte que a gente faz, as imagens que a gente cria e o que isso pode potencializar, assim. Aí se puder passar o teaser, acho que é isso. Obrigada. Vai gerar o teaser? Você mora numa periferia, você mora na periferia, você não mora na sua casa. Tudo que você faz dentro da sua casa, todo mundo sabe. Se você ouve uma música, as pessoas ouvem junto com você. Os povos africanos, afrodescendentes, têm na festa um lugar muito importante, muito central de organização social. Eu nunca me senti muito segura, sabe, em lugar nenhum. E é uma cidade que eu amo, mas às vezes a gente sente que a cidade não ama a gente. Salvador estava num momento que a cena cultural assim estava bem caída. Queria fazer um aniversário e uma festa de despedida, porque eu ia vir aqui para São Paulo. Chamei o Mirante e falei, amigo, ao invés de fazer só uma despedida para você, a gente fazer uma festa aberta com a sua despedida. Só que bombou muito. Eu lembro que eu fiz uma promoção, inclusive, fazendo um trocadilho com a Semana Santa. Tipo, é Semana Santa, mas a gente não. Quando eu cheguei nessa festa, eu fiquei chocada. Falei, gente, o que é essa festa, Baticu? É um público preto, é um público valioso, é um público raro, porém não é minoria. Parece que é muito fofo e que é muito lindo e que é muito... Mas talvez se a gente estivesse em outro lugar e se nós fôssemos outras pessoas, fosse isso tudo. Mas no nosso contexto, na verdade, é pura rebeldia. Que não era pra gente estar fazendo isso, acendendo a nossa própria luz. Era pra gente estar, sei lá, morrendo. A minha descoberta da minha própria ancestralidade começou com a Baticu. Nunca na minha vida eu vou esquecer da primeira Baticu. O que eu tô fazendo não tá fazendo sentido, é disso que a gente precisava. As pessoas vendem isso como uma utopia pra gente. Todo mundo fala que isso não é possível. Baticu é exatamente essa utopia, só que não é utopia, porque é real. Rebolando a bunda no Baticu, quicando com a bunda no Baticu, mexendo o bumbum, mexendo o bumbum, mexendo o bumbum, bumbum. E eu só queria dizer que a Adriele tá ali, levanta a mão. Ela é a nossa pesquisadora, ela fez a pesquisa Bafo para esse filme Bafo. Gente, muitíssimo obrigada. Infelizmente, a gente vai ter que concluir. Foi lindo, foi maravilhoso. Queria agradecer a cada uma de vocês por essas falas tão potentes. Eu estou muito emocionada, fiquei muito feliz de fazer essa mediação. Vamos continuar, né? Viva nós, viva Inhansã, viva o cinema nacional, certo? Viva a potência feminina. E quero agradecer também ao Festival Screaming pelo convite e a vocês por terem ficado aqui, por terem enchido aqui essa igreja que nós construímos, né? Quando a gente veio. E queria agradecer muitíssimo a atenção de vocês e é isso. Obrigada, gente.